temos paz com Deus. A nossa luta contra Deus chegou ao fim. Rendemo-nos de uma vez por todas. Nossa vontade foi irresistivelmente vencida. Temos paz com Deus. O desejo que no Éden era uma inclinação para obedecer a Deus, se tornou na queda uma inclinação para desobedecer a Deus, para lutar contra Ele, para batalhar contra Ele, em guerra contra Deus. Mas por meio de Jesus, tivemos paz com Deus. Acabou a guerra, acabou a batalha, acabou a luta. Temos paz com Deus. Não há razão mais para lutar contra Ele. Não há mais razão para desobedecê-lo. Porque aquilo pelo qual estávamos escravos e pelo qual éramos colocados em inimizade, em uma batalha, em uma luta contra Deus, chegou ao fim. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus não porque a nossa luta contra Deus chegou ao fim. Temos paz com Deus porque também a luta de Deus contra nós chegou ao fim. Ele é o Deus justo. Ele é o Deus que não aceita a injustiça, que não aceita o pecado. E não pode permitir que o mal ele possa crescer sem ser julgado, ele possa surgir sem ser, de alguma forma, exterminado pelo seu juízo. E este movimento de ira, de juízo, que colocava Deus contra nós, também chegou ao fim. Temos paz com Deus. Deus não luta mais contra nós. E Deus não luta mais contra nós, porque o dia que Ele levantou as suas mãos, depois de tanto ter avisado aos homens, que seguissem de uma vez por todas aquilo para o qual eles foram criados, que era obedecer a Deus, mas escolhendo o caminho da desobediência a Ele, no estado de ira profundo, levantou a sua mão para desferir um golpe contra todos os seres humanos, e acertou apenas aquele a quem hoje oferecemos e prestamos o nosso culto, Jesus de Nazaré. Toda a ira de Deus, que era para cair sobre nós, caiu sobre o Verbo divino, caiu sobre Jesus, no momento em que Ele estava naquele madeiro. Por isso temos paz com Deus. Ele não luta mais contra mim, não luta mais contra você. Temos paz com Deus, não porque a nossa luta contra Ele chegou ao fim, não somente porque a luta de Deus contra nós chegou ao fim. Temos paz com Deus porque Cristo nos reconciliou com Deus, porque Cristo reconciliou Deus conosco. Temos paz com Deus porque Cristo se colocou no meio. Temos paz com Deus porque não conseguiríamos resolver a nossa questão com Deus sem Jesus Cristo. Temos paz com Deus porque Deus jamais estabeleceria nova comunhão conosco se não fosse por meio de Jesus Cristo. Ele se colocou no meio. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus não porque nos movemos em direção a Deus. Temos paz com Deus porque por meio de Jesus nos movemos em direção a Deus. Temos paz com Deus não porque Deus olha diretamente para mim e para você, mas porque Deus não consegue olhar para os seus sem antes olhar para Jesus e através de Jesus olhar os seus. Temos paz com Deus. O Filho de Deus foi cravado pela ira divina e pelos nossos pecados para ser o mediador da nossa luta com Deus e da luta de Deus contra nós. Portanto, temos paz com Deus não significa um sentimento gostosinho de, não é? Tá tudo tranquilo. Uma espécie de sentimento ou de
estado de subjetividade, onde somente eu agora estou tranquilo e ponto com Deus. Acertei as minhas contas com Deus. Não. Termos paz com Deus não é uma experiência subjetiva. Termos paz com Deus é, em primeiro lugar, um ato diplomático. Um ato daquele que se colocou entre nós e Deus. E ao se colocar entre nós e Deus, num ato diplomático, representou não apenas uma das partes, mas representou ambas as partes, uma para as outras. Qualquer ato de diplomacia, quando diz respeito a partes em conflito, pressupõe que haja um mediador. E para que esse mediador possa estabelecer a reconciliação entre as partes em guerra, é necessário que esse reconciliador seja um terceiro que não é nenhum nem o outro. Suponhamos que a gente tenha duas nações em guerra, a nação X e a nação Y. Jamais o mediador poderia ser um membro da nação X. Jamais o mediador poderia ser um membro da nação Y. Porque se ele fosse um membro da nação X, o membro da nação Y diria, poxa, mas ele é X, ele está lutando pelos direitos da nação X, e o mesmo aconteceria se o mediador escolhido fosse Y. Por isso, o ato de diplomacia pressupõe que aquele que realiza a mediação não seja nenhum e nem outro, ele seja diferente de ambos, ele seja um terceiro. Então imagine você uma suposta guerra entre Estados Unidos e Rússia, e no meio a gente coloca um brasileiro para estabelecer a paz, que não seria nenhum nem o outro. Não sei se daria muito bem essa mediação, mas o ato diplomático, o ato de reconciliação seria por um terceiro que não é nenhum nem outro. A mediação que nos traz a paz com Deus, que não é da ordem da subjetividade, que não tem a ver com seus sentimentos, se você está se sentindo bem com Deus ou não, pouco importa, porque temos paz com Deus, independente de nos sentirmos em paz com Ele. Essa paz não depende dos seus estados psíquicos, não depende do seu estado interno, não depende das suas convicções internas, não depende de você. Acho que esse é dos piores venenos que a gente tomou do evangelicalismo. O veneno da subjetividade, de transformar tudo o que é objeto de fé em uma questão de foro íntimo, uma questão psíquica, uma questão subjetiva, sentimental, quando na verdade temos paz com Deus não tem nada a ver com nossos sentimentos, tem a ver com um ato diplomático de alguém que não era um terceiro, mas que se coloca entre dois que estão em guerra e ao mesmo tempo ele consegue realizar a mediação sendo ambos e não sendo um diferente de ambos. É como se nós olhássemos para Jesus e ao ele fazer a mediação com Deus, não pudéssemos dizer, mas Jesus, o Senhor está lutando pelos direitos de Deus. Não podemos fazer isso porque quando olhamos para Jesus nós dizemos, Ele é um dos nossos. E quando Deus olha para Jesus e vê Jesus fazendo toda a mediação, Deus também não pode dizer, você está lutando pelos direitos dos homens apenas, porque você é um dos nossos. A mediação de Jesus é a mediação daquele único que poderia colocar paz entre os homens e Deus. Só que a gente já poderia ir para casa feliz da vida dizendo, Jonas, tem algo mais maravilhoso do que isso. Saber que minha salvação não depende de meus estados psíquicos. Saber que minha confiança na obra de Cristo Jesus não depende de eu sentir que Ele fez algo por mim, mas saber que aquilo que Ele fez na cruz é eficaz, aquilo que Ele realizou de uma vez por todas, estabelecendo a paz entre as partes em conflito. Só que a gente poderia já ir embora para casa e dizer, maravilha, era tudo o que eu precisava ouvir. Mas se Paulo estivesse aqui entre nós, ele diria, não senhor, o melhor ainda está por vir. Se ele estivesse entre nós, ele diria, não somente isso, e é o que ele diz,
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Poderíamos ir para casa felizes, mas Paulo diz, não só isso. Não só isso. Como assim? Tem algo mais importante do que isso? Tem algo que eu preciso saber mais? Tem algo que eu preciso entender mais? Isso já não seria suficiente. Isso já não bastaria para que eu pudesse hoje ir para casa e dizer, obrigado, meu Senhor, porque todas as minhas falhas, todos os meus pecados não são suficientes para colocar o Senhor em guerra contra mim mais uma vez. No entanto, Paulo vai dizer, não somente isso. O que precisaria ser dito depois de dizermos tudo o que Cristo fez na cruz? É preciso dizer que nos alegramos também nas tribulações. E aqui está a prova da nossa paz, que não depende de estados psíquicos. As tribulações, elas nos tiram a paz. As tribulações nos inquietam a alma. As tribulações nos roubam a esperança. A gente se perturba. Nosso coração comprime. A gente grita internamente. A gente chora. A gente se desespera por causa da tribulação. Como haveríamos de ter paz na tribulação? Olha que coisa curiosa. Existe uma palavra que a gente não pode perder de vista aqui. Essa palavra é gloriamos. Ela aparece, por exemplo, no versículo de número 2, quando diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. É uma palavra difícil de traduzir em português, porque ela pode significar muitas coisas. Não só nos gloriamos no sentido de estamos orgulhosos disso que está acontecendo, mas no sentido também de júbilo, no sentido de festejar, no sentido de se alegrar. Eu acredito que a palavra que mais a gente no português se aproximaria, obviamente tendo todas as dificuldades de apreensão do conceito como um todo, mas a que mais se aproximaria é exatamente essa, alegrarmos-nos. Veja, ele está dizendo que nós devemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Esperança aqui é aquela espécie de vislumbre daquilo que ainda não está, diante daquilo que nós não estamos ainda, de fato, diante. Não provamos, é apenas um vislumbre. E isso é suficiente para que a gente se alegre. Só que Paulo vai dizer, não somente isso. Devemos nos alegrar nas tribulações. E a pergunta é, por quê? Por que devemos nos alegrar nas tribulações? Porque são as tribulações que fazem com que a gente experimente uma espécie de teste ou prova de nossa paz com Deus. É como se a tribulação pudesse ser uma prova dos 9, a fim de testificar se realmente temos paz com Deus. Em que sentido? Veja só, em um sermão de Bonhoeffer, feito em 1938, ele diz algo interessantíssimo. Ele diz o seguinte: existem muitos cristãos que dobram seus joelhos diante da cruz de Cristo, mas que se opõem e resistem a qualquer tribulação em suas vidas. Sabe aquela coisa? É coisa de Satanás. Eles amam a cruz de Cristo, mas olha que paradoxo, odeiam a cruz na própria vida. Nossa reação às tribulações revelarão se realmente temos paz com Deus. Quem encara a tribulação apenas como algo maligno e do inimigo, ainda não encontrou a paz com Deus.
quem ama a cruz de Cristo e encontrou nele a paz, este sabe também amar a tribulação em sua vida e finalmente poderá dizer com as Escrituras: nos alegramos nas próprias tribulações. Então hoje eu vim perturbar mesmo. Tirar um pouquinho dessa paz que a gente às vezes acha que é suficiente, que é essa paz interna. Essa paz que faz com que a gente tente encontrar nela o sossego nos momentos de aflição. A pergunta é como? Como a alegria nas tribulações, ela pode testemunhar ou não, a favor ou não da paz que tem em Deus? Veja, uma das coisas que são mais sintomáticas na experiência da tribulação, na vida de um cristão, é exatamente uma espécie de convite a voltar a lutar contra Deus. Basta uma tribulação e a gente vai dizer: Deus está com raiva de mim. Ele está irado comigo. Ele está contra mim. A tribulação pode ser o meio pelo qual aquela luta que um dia acabou, aquela batalha que um dia terminou, volte à carga mais uma vez. A única diferença é que você vai lutar contra alguém que já não luta mais contra você. Você retomou uma luta. Você retomou uma batalha contra Deus, porque você acredita que as aflições e as tribulações que você tem passado, elas só estão acontecendo em sua vida por causa dele. Ele está com raiva de você. Ele está irado com você. E ele está pesando a sua mão sobre você. E aí a gente pode perder a paz de uma vez por todas. Aquela paz que foi conquistada, aquela paz que não é da ordem da subjetividade, mas que está presente na obra de Cristo na cruz, ela agora se desfez diante de nossos olhos. É como se a obra da cruz perdesse todo o valor. É como se tudo aquilo que Jesus fez na cruz já não tivesse mais o poder que outrora tinha. É como se agora perdêssemos de uma vez por todas a paz. E a pergunta é: por quê? Paulo constrói o raciocínio para responder essa pergunta da seguinte maneira, dizendo: se temos paz com Deus, a tribulação não vai ser um motivo para voltarmos a lutar contra Ele. Pelo contrário, o que a tribulação vai provocar? Isso tem que espantar 3 virtudes. Aquele que se gloria na tribulação desenvolve 3 virtudes. 3 virtudes que estão numa espécie de cadeia em que elas 3 estão ligadas. Quais são elas? Perseverança, caráter aprovado e esperança. A primeira palavra é perseverança, está no versículo de número 3b, né? Quando ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O que a tribulação produz em termos de virtude? Perseverança. A palavra aqui é permanecer sob. Imagine que alguém que carrega uma cruz é alguém que permanece sob. Perseverar é permanecer sob a tribulação. Perseverar é fazer o que Jesus fez quando ele estava carregando o madeiro até a cruz, até o fim. Ou seja, o que a tribulação deve produzir? A capacidade que a gente tem de perseverar. Sem tribulação a gente não persevera. Sem tribulação a gente não sabe o que é perseverar. Perseverar não é simplesmente esperar. Esperar não é perseverar. As pessoas podem e às vezes vão ser obrigadas a esperar desesperadamente. Esse é o segredo de Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. É diferente. Você vai ter que esperar, meu irmão. O problema é que você pode esperar de uma maneira desesperada, você pode esperar de uma maneira confiante, você pode esperar sendo perseverante, mas você pode esperar sendo completamente desistente de tudo aquilo que Deus está fazendo e que você precisaria de alguma forma aprender. Segundo, essa perseverança,
ela está ligada a um movimento que Paulo vai chamar de caráter aprovado. Então a tribulação produz essa capacidade de, mesmo diante da tribulação, permanecer, mas, ao mesmo tempo, essa capacidade de permanecer produz o quê? Um caráter aprovado. Eu gosto muito dessa expressão, porque é a mesma que Paulo usa lá para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando ele está falando com Timóteo, que é um jovem que está se sentindo extremamente abalado por uma pressão, e aí a palavra tribulação ela é muito forte, porque um dos sentidos da palavra tribulação é esse, a pressão externa. Alguém que está sofrendo uma pressão externa. Timóteo é alguém que está em tribulação, está sofrendo uma pressão externa. A Ásia inteira está contra Paulo e, por sua vez, está contra Timóteo. Timóteo está pensando em desistir. Paulo está dizendo a Timóteo o tempo todo: olha, tu, porém, permanece firme. Tu, porém, olha, você não tem motivo para se acovardar, porque o evangelho é assim, assim, assado. Foi esse evangelho que eu ensinei a você, foi esse o evangelho com o qual você se comprometeu. Portanto, permanece. Só que aí Paulo, no capítulo 2, versículo 15 de 2 Timóteo, vai dizer: Timóteo, procure apresentar-se a Deus, a mesma palavrinha que Paulo usou aqui, aprovado. A palavrinha dóquimos, ela é interessante, ela é que é usada aqui por Paulo. É a palavrinha lá do teste que o ferreiro faz com a moeda na antiguidade. Não é? A moeda na antiguidade ela não tem a mesma precisão de forma que as nossas moedas de hoje. Então elas eram completamente disformes, mas elas eram valiosas pelo material e não pela forma. Então quando se tinha uma falsificação lá, eles não tinham uma espécie de lava-jato para resolver o problema da fraude. Eles tinham, era um ferreiro mesmo, o cara que faz a moeda. Levava para o cara tocava a moeda e pelo som ele reconhecia o material. Se o som fosse de dóquimos, ele diria, aprovado, dóquimos. Se soasse diferente, era adóquimos, era um som falso. Então Paulo está dizendo a Timóteo, procura apresentar-se, não é a igreja. Por que você está preocupado com a igreja da Ásia que está toda contra Paulo e contra você? Você está sob pressão, você está em tribulação porque todos estão contra você. Eu sei disso, mas não é diante deles que você tem que se apresentar aprovado. Você tem que se apresentar aprovado diante de Deus. E aí Paulo conclui dizendo, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Se você prestar atenção no versículo de número 5, ele diz assim, versículo 4, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança, o que ela faz? Não nos decepciona, mas a melhor tradução aqui é não nos envergonha. Sabe aquela coisa que causa vexame? É disso que Paulo estava falando com Timóteo, é disso que Paulo está falando aqui aos romanos. De que eles precisam ter um caráter perseverante, que é aprovado, que na hora da aprovação ele permanece como legítimo, ele permanece como algo que é verdadeiro, e é isso que vai produzir o último elemento dessas virtudes, essa terceira virtude que é a esperança. O que é a esperança senão a antecipação confiante daquilo que ainda não vemos? É a confiança de que apesar da pressão externa, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a luta, apesar de todo o sofrimento, a visão do futuro é sempre uma visão gloriosa. Então, se a gente aprende a gloriar-se ou a se alegrar com a esperança do porvir, a gente também tem que aprender a gloriar-se, a alegrar-se com as tribulações. Lutero disse uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz assim, quando o crente não tem paz com Deus, Romanos fica assim, a tribulação produz impaciência, a impaciência produz desânimo, o desânimo produz desespero, e o desespero causa um enorme vexame. O que ele está querendo dizer com isso? Que a tribulação não pode ser um meio pelo qual você perde a paz com Deus.
A tribulação pode inquietar sua alma e você pode ficar triste, mas a sua paz com Deus não é subjetiva. Ela não é um sentimento. Ela não se reduz a um sentimento. A sua paz com Deus é um ato divino, um ato de Cristo que se colocou entre você e Deus. Por isso, nenhuma tribulação na tua vida é a ira, é a mão pesada de Deus contra o pecado, que foi todo ele, recebido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todas as vezes que somos abalados por tribulação, a gente precisa lembrar que a gente tem paz com Deus. E que essa paz não tem absolutamente nada a ver com o sentimento. A gente pode estar perturbado, a gente pode estar triste. Coisa pior do mundo é você encontrar um crente feliz, sorridente, não é? Parece um esmilinguido todo dia. Não é? É obra da criação, é uma obra de arte, muito feia por sinal, não é? Mas completamente irreal. Nós cristãos, quando passamos por tribulação, nós sofremos, sentimos. Os nossos estados psíquicos, eles se movimentam. A gente sofre com isso. Mas a nossa paz não pode ser confundida com o estado psíquico. Por isso, quando sobrevém a tribulação, a gente precisa lembrar que a paz que temos com Deus não é um mero sentimento, mas é um ato de mediação, é o ato do mediador, é o ato de Jesus Cristo. Quais as implicações práticas disso para a minha vida, Jonas? Como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Eu quero entender isso na minha vida, em todos os aspectos que eu tenho vivido a tribulação. Eu queria só apontar mas que eu acho uma das aplicações mais difíceis que um cristão, que não deveria, mas entretanto luta para desempenhar todos os dias. Uma palavrinha: gratidão. Se existe algo que nos distingue de um ateu, é a gratidão. Um ateu não pode chegar no final do dia, depois de um dia de trabalho, olhar para o pôr do sol e ter alguém para agradecer. Mas você e eu temos. Papai e mamãe ensinou a gente que toda vez que a gente ganha um presente, o que a gente faz? A gente agradece. E qual é a pior coisa que papai e mamãe ensinou a gente? A ingratidão. Porque o que é a ingratidão se não a falta de memória? A desconsideração do ato. A tua paz não depende do teu estado psíquico, depende da tua capacidade de lembrar do ato mediador de Jesus Cristo na hora da tribulação. Minha pergunta é: temos lembrado de Jesus na cruz na hora da nossa tribulação? Se fazemos isso, como não amar a cruz de Cristo Jesus e ao mesmo tempo não amar a nossa própria cruz? Como cantar, não é? Sim, eu amo a mensagem da cruz, quando ela está nos ombros de Jesus, mas quando ela está em nossos ombros, não amamos a mensagem mais da cruz? Como assim amar a cruz de Cristo e não amar a nossa própria cruz? E não perseverar sob essa cruz, perseverando, e não somente perseverando, porque essa perseverança vai dela surgir um caráter aprovado. É aquele que vai passar pelo vale da sombra da morte, que vai passar pela morte, mas não vai ser confundido por filhos dos homens, não vai ser um mero filho de um homem. Como não atravessar o vale da morte e não ver os céus abertos e não ter o vislumbre da glória de Deus? Me parece que a prática da gratidão é a única coisa que pode nos fazer lembrar todos os dias que a nossa paz não tem fim, que a nossa paz é eterna, é de uma vez por todas. Schaeffer diz uma coisa muito interessante no comentário que ele fez a essa passagem. Ele diz o seguinte: suponha que você tivesse cometido algum pecado terrível e ele costumasse lhe vir à mente várias vezes por dia. E todas as vezes que viesse, você agradecesse novamente a Deus pelo seu perdão. Agradecer várias vezes é certamente muito mais interessante
do que ficar carregando o fardo. E um obrigado é a única resposta adequada que podemos dar se de fato acreditamos que a obra consumada de Cristo nos justificou e é capaz de nos santificar. Acho que Lutero tem razão quando ele diz que quando a gente não tem paz com Deus, a tribulação gera murmuração, gera reclamação. Mas quando temos paz com Deus, a tribulação é um momento em que a gente lembra de Cristo na cruz e diz: isso aqui não é a ira de Deus. Isso aqui diz respeito ao tratamento, isso diz respeito à maneira de Deus forjar nosso caráter, a maneira de Deus nos tratar no mundo, a maneira de Deus nos fazer caminhar na dependência dEle. Mas ela não é a mão pesada de Deus, que de uma vez por todas pesou sobre Jesus na cruz do Calvário. Portanto, você não precisa voltar a lutar contra Deus. Temos paz com Ele. Seu Filho Jesus morreu na cruz. Por que você está lutando contra Deus? Por que você continua lutando contra Ele, dizendo: Senhor, o Senhor não gosta de mim. O Senhor não me ama. Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me dá seu perdão? Por que o Senhor não me dá sua graça? Ele está dizendo: você quer que eu faça o quê? Olha para a cruz. Não tem como a gente se colocar ao lado de Jesus na cruz e não se sentir pequeno e ao mesmo tempo pequeno, ter o coração grato e dizer: Senhor, obrigado porque uma obra tão grandiosa foi feita para salvar alguém tão pequeno como eu. Se Deus fez tudo isso por meio de Cristo Jesus, seria uma blasfêmia jogar a paz de Cristo Jesus no lixo na hora em que estamos passando por tribulação. A tribulação não é hora de a gente bradar, dar aquele brado heróico dizendo: eu sou feliz quando tudo... Não é uma demonstração de força, mas é uma oportunidade de lembrar que a cruz de Jesus colocou um fim na nossa inimizade contra Deus e na inimizade de Deus contra nós. Não é preciso mais lutar contra Deus. E aí, a tribulação e o sofrimento se torna uma outra pergunta. Não é mais: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas talvez: para quê? Qual a finalidade?